Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de redes complexas. Vamos começar? Na aula de hoje a gente vai falar sobre centralidade de vértices em rede, que é um tema super importante na área de redes complexas, e vou falar de várias métricas para medir a centralidade de vértices, sobre betweenness, closeness, e depois vamos ver métricas recursivas como o autovetor, cats e PageRank. Então vamos começar falando do problema que a gente quer resolver, que é como é que a gente mede a importância de um vértice numa rede. E eu gostaria de fazer isso utilizando apenas a estrutura da rede. E essa importância deveria ser relativa a outros vértices da rede. Então, se eu pegar dois vértices da minha rede, o quanto um deles é mais importante do que o outro para aquela rede. Bom, para fazer isso nós vamos utilizar métricas estruturais, topológicas, que a gente pode dar para cada vértice. A mais simples dela é o grau do vértice. E vamos ver outras na aula de hoje, como betweenness, closeness, autovetores e até mesmo passeios aleatórios. Essas métricas a gente pode dividir elas em dois tipos: métricas locais, que dependem apenas da vizinhança do vértice, como por exemplo o grau dele, e métricas globais, que vão depender da rede toda, como por exemplo o closeness e PageRank, que nós vamos falar ainda na aula de hoje. Bom, e aí uma pergunta muito importante que surge aqui é qual é a melhor métrica para capturar a importância de vértices numa rede, né? E como é que eu determino a qualidade de um ranqueamento? Imagina que você capturou a importância de todos os vértices, ranqueou eles, né, ordenou eles por essa importância, e você quer saber o quão bom é esse seu ranqueamento. Bom, uma coisa muito importante é que é impossível você aferir a qualidade desse ranqueamento sem ter uma referência externa, sem ter algo que vai te dizer o quão importante é de fato cada vértice da sua rede. A referência externa vai permitir avaliar a qualidade de um ranqueamento que foi produzido por uma dessas métricas. E essa referência externa pode ser algo empírico, né? Alguém foi lá, olhou e disse que vértice é mais importante do que vértice, ou algo processual, algo que você minerou, que você construiu a partir de dados. Então, dada essa referência externa, a gente vai ver que ela mesma, a referência externa, depende do contexto e do objetivo do ranqueamento. Tá? Então, uma mesma rede, ela pode ter ranqueamentos diferentes de seus vértices, dependendo do objetivo desse ranqueamento. Então, tudo isso é para dizer que não vai existir uma métrica que vai ser a melhor do que outras para ranquear, para dizer a importância dos vértices da rede. A gente vai conviver com várias métricas e algumas vão ser melhores do que outras, dependendo do objetivo, dependendo do contexto. Então vamos começar com a mais simples de todas, que é a centralidade de grau. E aí eu vou usar simplesmente o grau do vértice para dizer o quão importante ele é. A ideia aqui é que vértices de grau maiores, né, têm mais vizinhos, então vão ser mais importantes do que outros vértices de grau menor. E aqui a gente pode normalizar esse grau para ter uma métrica entre 0 e 1. Então a centralidade do vértice V é o grau do vértice V dividido pelo maior grau da rede, né, que é n-1, onde n aqui é o número de vértices da rede. Uma coisa legal é que se a minha rede for direcionada, eu vou ter um grau de saída e um grau de entrada para cada vértice. Eu posso usar esses dois graus para aferir a importância do vértice. Por exemplo, a média entre os dois, ou algum tipo de estatística entre esses dois. Muito bom. Vamos falar de uma segunda métrica, que é a métrica de betweenness, que é um pouco mais complicada, é baseada em caminhos mínimos. O que ela vai fazer é medir o quanto um vértice está no meio de caminhos mínimos entre os outros vértices da rede. Então a gente vai considerar todos os caminhos mínimos da rede e vou contar o número de caminhos mínimos que passam por um certo vértice. Isso vai ser o betweenness dele. Então vamos pegar um exemplo aqui, né? A gente poderia pegar esse grafo à esquerda e aí eu posso pegar o vértice 2, né? E o betweenness do vértice 2 é quantos caminhos mínimos passam por ele. Então repara que o caminho mínimo entre 1 e 3 passa pelo 2. O caminho mínimo entre 4 e 3 também passa pelo 2.
Okay? Já o caminho mínimo, por exemplo, entre 4 e 5, não passa pelo 2. Então eu posso pensar em todos os caminhos mínimos dessa rede e contar quantos deles passa pelo vértice 2. Isso vai ser o betweenness do vértice 2. E eu faço isso para cada vértice da rede, então eu tenho um valor de betweenness para cada vértice da rede. Então você pode fazer o exercício de calcular o betweenness de um vértice no grafo completo, com n vértices, né? E você vai ver que, nesse caso, o betweenness é zero, porque o grafo é completo, todas as arestas estão presentes, nenhum caminho mínimo passa por ninguém, você sempre tem aresta, né, para todo mundo. Eu posso também fazer o exercício do grafo estrela, né, onde você tem um vértice no centro e n folhas. Bom, as folhas nunca vão ser caminhos mínimos para ninguém, porque o grau dela é igual a 1, né? Mas o centro da estrela vai ter um betweenness alto, eu deixo aí para você computar isso. Bom, um problema aqui é como é que eu vou definir essa métrica quando existe mais de um caminho mínimo entre um par de vértices origem e destino. Né? Então eu pego um par de vértices, pode existir vários caminhos mínimos entre esse par. Então, como é que eu faço para computar esses múltiplos caminhos mínimos? Bom, então tem aqui a ideia desse pequeno grafo. Se eu pegar o vértice 2 e 4, a gente tem dois caminhos mínimos, né, entre o vértice 2 e 4. 2, 1, 4 e 2, 3, 4. Então a pergunta é qual é a centralidade do vértice 1 ou do vértice 3, né? Centralidade de betweenness. Bom, e aí tem duas ideias aqui para você computar isso. Uma é que cada caminho mínimo conta exatamente uma vez, ok? Então se eu tiver vários caminhos mínimos entre o par, todos eles vão ser contados. E a outra ideia é que essa carga, esse par, vai ser dividida pelo número de caminhos mínimos entre o par. Então, se eu tiver k caminhos mínimos entre um par, cada um desses caminhos mínimos vai contar 1 sobre k para o betweenness dos vértices que estão naquele caminho. Então, naquele nosso exemplo de novo, né, na primeira definição, o betweenness do vértice 1 vai ser 1. Na segunda definição, o betweenness do vértice 1 vai ser meio, porque os dois caminhos mínimos que tem entre 2 e 4 vão ser divididos, né? Esse k é igual a 2 aí, então vai ser 1 meio para o caminho 4, 2, 1, 4 e meio para o caminho 2, 3, 4. Muito bom. Então, para muitas redes, essa diferença da definição é pequena, mas nem sempre. Tá? Então, é importante saber qual das duas você está utilizando. Então, a gente pode definir mais precisamente a betweenness. Então, está aqui a definição. A centralidade de betweenness de um vértice é essa equação, ok? E nós estamos aqui considerando todos os vértices ST da minha rede e fazendo uma soma, né, dessa fração. Tá? Então, no numerador é o número de caminhos mínimos entre ST que passam por V. E o denominador é o número de caminhos mínimos entre ST, pegando aquela segunda definição. Se a gente quiser olhar aquela definição de que cada caminho mínimo vale 1, então eu posso jogar fora esse denominador, então o betweenness passa a ser basicamente o número de caminhos mínimos que passam por V entre ST, para todo par ST. Isso vai me dar o betweenness do vértice V. Bom, eu posso normalizar esse número, ok, pelo total de pares da rede para ter um número, um valor entre 0 e 1. Tá? Então, se eu dividir isso, vai me dar uma métrica entre 0 e 1. Aqui tem um exemplo de uma rede e o betweenness de cada vértice dela. Então, nós estamos usando aqui as cores para indicar o betweenness. Vermelho significa que o betweenness é 0, ou seja, o vértice não está em nenhum caminho mínimo, né, entre qualquer outros dois. E o máximo aqui é o azul. Tá? E você vê que o degradê de cores, né, ilustra bem essa ideia de vértices mais centrais. Você tem os vermelhos aí organizados, né, na periferia da rede, não tem caminhos mínimos entre eles, e aí você, ao entrar na rede, vê que as cores mudam e você tem vértices azuis mais no centro da rede. Uma coisa legal de notar aqui, né, é que vértices podem ter grau alto e betweenness baixo. Né? Então você pode pegar aí um vértice vermelho, por exemplo, embaixo à direita, tem um vértice vermelho com grau 6, e o betweenness dele é bem baixo, ele é vermelho, né? E um azul lá no meio da figura, né,
tem um betweenness muito maior, com grau, por exemplo, 5. Tá? Então a relação entre grau e betweenness não necessariamente é forte, né? Como ilustra esse exemplo aqui. Bom, vamos falar de uma outra medida de centralidade chamada de closeness, que vai medir a distância com ou sem pesos na rede, né, entre dois vértices. Tá? E a ideia aqui é que eu vou usar a distância média entre um vértice e todo o resto da rede, todo o resto do grafo. Então aqui a ideia é capturar o quão longe, né, um vértice está de todos os outros. Então a métrica é essa daqui, o coeficiente ou a centralidade de closeness de um vértice V é o somatório da distância dele para todos os vértices da rede. Tá? Então, d de Vt é a distância do vértice V até o vértice T, e eu divido isso por n-1, que é quantas parcelas tem o meu somatório no numerador. A centralidade de closeness ela tende a capturar um pouco a velocidade com a qual a informação se propagaria a partir de um vértice para o resto da rede. Né? Se você tem um closeness bem baixo, significa que, na média, né, você está próximo dos vértices, de todos os vértices da rede. Essa é a ideia dessa métrica. Vamos falar de excentricidade, na verdade já comentei essa métrica, e a gente pode usar ela para ranquear vértices. Por que não, né, usar esse número que cada vértice tem para definir a importância do vértice? Então, lembrando aqui, né, a excentricidade é a maior distância de um vértice para qualquer outro vértice da rede. Okay? Então, está aqui a definição. Centralidade de V é o máximo de distância entre ele e qualquer outro vértice da rede T. Tá? Então, de novo, né, um vértice que tem baixa centralidade significa que todos os outros vértices da rede estão próximos a ele. Então é parecido com closeness, mas não está fazendo a média da distância e simplesmente pegando a distância máxima. Muito bom. Agora eu quero falar de uma outra técnica para calcular a centralidade, que é utilizar a importância dos vizinhos para computar a importância do vértice. Então é uma ideia muito elegante de tentar definir centralidade de maneira recursiva. A importância de um vértice vai ser proporcional à importância dos vizinhos dele. Bom, a importância do vizinho vai ser proporcional à importância dos vizinhos desse meu vizinho, e eu sou um deles. Então isso vai dar origem a uma métrica meio que recursiva. Como é que a gente pode formalizar essa ideia, né? Vamos chamar de x de i um número real que captura a importância do vértice i. Okay? Então vamos escrever x de i. Vamos escrever x de i como sendo, né, a soma das importâncias dos vizinhos de i. Então esse somatório aqui está passando por todos os vértices da rede. A ij aqui é um elemento da matriz adjacência. Então a ij vale 0 ou 1. Vale 1 quando j é vizinho de i e vale 0 caso contrário. Então aqui eu estou basicamente somando, né, as importâncias dos meus vizinhos e dizendo que essa é a minha importância. E repara que para resolver esse problema, eu tenho que calcular x de i para todo o vértice da rede i. Então, qual é o valor de x de i que satisfaz essa equação para todos os vértices da rede? Isso significa calcular essa importância. Okay? Bom, a boa notícia é que a gente pode aplicar um processo iterativo para computar esse x de i. Eu começo com um vetor, x de 0 igual a x de 1 de 0, x de 2 de 0, até x de n de 0. Então, inicialmente, eu tenho alguma importância para cada um dos vértices da rede. E aí eu multiplico isso, né? Calculo o x de 1 a partir de x de 0, utilizando aquela minha equação no slide anterior, que de forma matricial nada mais é do que o produto entre a matriz de adjacência e o meu vetor x de 0. Então, repara que isso vai me dar a importância dos vértices depois de um passo. Eu posso calcular a importância depois de 2 passos, pegando a minha matriz A e multiplicando ela por x de 1. Depois de t passos, se eu desenrolar essa recursão, eu vou ter que x de t vai ser a elevado a t vezes x de 0. Tá? E aí, o que a gente vai ter é que esse processo iterativo ele vai convergir se eu normalizar o vetor x depois de cada passo. Então eu faço essa multiplicação e normalizo
esse vetor x pelo módulo dele. Se eu fizer isso, esse processo vai convergir. Então repara que o que a gente está atrás, na verdade, né, é dessa convergência aqui. Né? A matriz de adjacência vezes o vetor x de importância vai ser igual a um fator de normalização, K1, vezes esse meu vetor x de importância. Então, quando isso for verdade, eu computei, né, o meu vetor de importância e ele está sendo meio que normalizado por esse K1. E se você olhar para essa equação, ela é justamente a equação que define o autovetor da matriz A, x, né, sendo esse autovetor, associada a esse autovalor K1. E esse autovalor K1 vai ser o maior autovalor da matriz A, e é por isso que a gente convergiu para ele. Okay? Então, a importância, nesse meu exemplo, nada mais é do que o autovetor associado ao maior autovalor. Tá? X aqui é o autovetor da minha matriz A associada a esse K1, o maior autovalor. Tá? Então, a centralidade do vértice vai ser o valor dele nesse meu vetor, nesse meu autovetor. Por isso que o nome da métrica é centralidade de autovetor. Muito bom. Se a rede for direcionada, a gente pode usar a direção das arestas para definir importância. E uma ideia muito elegante aqui é que a importância do vértice pode ser definida como sendo a importância dos vértices que apontam para ele. Repare que no meu slide anterior a rede era não direcionada, e agora eu vou dizer o seguinte, né, a importância dos vértices é proporcional à importância dos vértices que apontam para ele, não para quem ele aponta. Então eu vou ter uma definição, novamente matemática, como essa daqui. X de I é a importância do vértice I, vai ser definida como um somatório para todos os vértices da rede de AJI vezes X de J. Então repare que estou considerando aqui a JI, ou seja, né, os vértices J que apontam para o vértice I. Então a JI aqui vai ser 1, né, quando tem uma aresta de J para I, e 0 caso contrário. Tá? Então eu defino essa importância utilizando apenas os vértices que apontam para o vértice I. Bom, eu tenho alguns problemas aqui para resolver. Por exemplo, se um vértice tiver grau de entrada 0, né, ele não vai ter importância nenhuma, ele não vai aparecer aqui. E se eu tiver várias componentes conexas, também não está claro como é que eu vou resolver esse problema. Né? A gente precisa ter algo conexo para que essa importância possa percolar pela rede inteira. Bom, vamos resolver esses problemas fazendo o seguinte. A gente vai resolver esse problema assumindo que todo vértice da rede tem uma pequena importância intrínseca. Tá? E esse valor vai ser o valor de beta. Então repare que eu estou dando importância a todos os vértices da rede. Okay? E alfa aqui é uma outra constante, tá? Que também não depende da estrutura, que vai determinar a relação entre a importância estrutural, que é esse meu somatório, e essa importância intrínseca, que é o meu beta. Em geral, beta é igual a 1 e a gente controla apenas alfa. Então, essa medida de centralidade é conhecida hoje como centralidade de Katz, e ela foi definida originalmente em 1953 por Leo Katz para medir a influência em redes sociais reais. Então você vê que o estudo, né, de medir importância, de computar a importância de vértices em redes sociais reais é muito antigo, né? É mais antigo que a própria internet. E o pessoal já pensava em computar essas importâncias de forma recursiva. Muito bom. Então, uma coisa importante aqui é que valor de alfa que a gente deve usar nessa medida de centralidade. Né? Assumindo que beta é igual a 1, eu vou ter essa forma funcional, eu preciso escolher um alfa aqui para, digamos, poder computar esse x de i de novo de maneira iterativa, como nós estamos fazendo. Né? Bom, o problema é que se alfa for muito pequeno, a centralidade vai ser determinada por beta, que nesse meu exemplo aqui é igual a 1. Bom, e se alfa for muito grande, esse processo iterativo não vai convergir.
aquela minha ideia, né, de computar x de i através de um processo iterativo, vai divergir. Então isso vai impor a gente uma restrição para a convergência, que alfa vai ter que ser menor do que 1 sobre K1, onde K1 era o maior alto valor da minha matriz de adjacência A. Então eu tenho que escolher esse alfa de acordo com essa restrição para que esse processo iterativo possa convergir. Muito bom. Então vamos falar um pouquinho de alguns problemas ou desvantagens da centralidade de Katz, e uma delas é que os vértices importantes da rede, eles estão conferindo a importância deles igualmente a todos os vizinhos para quais ele aponta, né? Todos os vizinhos de saída de um vértice recebem a importância dele. O problema aqui é que se um vértice importante tem grau de saída 5 ou 50, ele vai conferir a mesma importância a todos esses 5 ou 50 vizinhos. Uma outra ideia seria espalhar essa importância de maneira proporcional ao grau. Ou seja, a minha importância vai ser dividida entre todos os vértices para os quais eu aponto, né, todos os meus vizinhos de saída. Então eu posso redefinir aquela minha equação, né, e definir agora x de i, a importância do vértice i, como sendo alfa vezes o somatório para todos os vértices, né, que vão apontar para mim, AJI, x de j, a importância desse vértice j que aponta para mim, normalizado pelo grau de saída do vértice j. Então, dsji é o grau de saída do vértice j. Então, repare que eu estou pegando a importância desse vértice j, que aponta para o vértice i, e estou dividindo a importância dele pelo grau. Muito bom. Então, de novo, isso a gente tem que resolver essa equação e a gente pode resolver ela de maneira iterativa. Bom, essa centralidade que a gente acabou de construir é a centralidade de PageRank, com beta igual a 1 menos alfa sobre n, isso dá exatamente a centralidade de PageRank. Aí essa centralidade foi proposta inicialmente pelo Brin e Page, que são os dois fundadores da Google, quando eles ainda eram alunos, né, de pós-graduação em Stanford. E essa é uma das maneiras que o Google até hoje utiliza para ranquear páginas web. Então a interpretação do PageRank, a gente consegue chegar nela de uma outra maneira, que vale a pena comentar aqui, que é a interpretação original de um surfista que passeia pela web de maneira aleatória. Então é o Random Surfer Model. Então um surfista, a cada página que ele está, ele escolhe um dos hiperlinks daquela página com igual probabilidade, levando ele para uma outra página. Nessa próxima página, ele faz o mesmo procedimento, escolhe um hiperlink ao acaso para clicar, levando ele para outra página. E aí a importância de uma página vai ser a fração de visitas que o surfista fez àquela página. Repara que ele vai ficar andando, né, pela web, deixa ele clicar aí milhares e milhares de vezes, ok, nos hiperlinks, escolhendo sempre de maneira uniforme. Então vai ter um número de visitas que ele fez a uma página, eu posso então pegar a fração de visitas que ele fez a uma página como sendo a importância daquela página. O problema aqui é que a web não é conexa, né? E nosso surfista pode ficar preso num pedaço da web, né? Então como é que eu resolvo esse problema? A ideia aqui é permitir que o surfista pule por uma página qualquer da web. Então a cada página que ele visita, ele vai jogar uma moeda e com uma probabilidade P, ele vai sair daquela página e escolher uma página qualquer da web para visitar. Com probabilidade 1 menos P, ele escolhe um hiperlink daquela página e vai para a próxima página. Então ele fica fazendo esse processo, dando possíveis saltos para uma página qualquer. Então isso resolve o nosso problema de que a web não é conexa, mantendo o surfista visitando todas as possíveis páginas. E aí o que é legal é que esse modelo que a gente acabou de descrever pode ser capturado por uma cadeia de Markov, e essa cadeia de Markov tem distribuição estacionária dada pelas equações que a gente acabou de ver no slide anterior. Okay? Então é bem interessante que a gente consegue chegar
no resultado do slide anterior, utilizando esse modelo. Muito bom. Quero falar agora sobre Personalized PageRank, que é o PageRank personalizado, que a ideia é a seguinte: o PageRank que a gente viu e todos os métodos que nós vimos de ranqueamento até agora, eles eram absolutos para a rede toda. Okay? Então era um ranqueamento para todos os vértices da rede. Mas agora o que a gente quer fazer é personalizar o ranqueamento. Eu quero obter um ranqueamento dos vértices da rede do ponto de vista de um vértice específico. Como é que é a importância desses vértices do ponto de vista de um específico. E se eu mudar o vértice âncora, o ranqueamento também vai mudar. Okay? Então, um algoritmo para fazer isso é chamado Personalized PageRank, que é meio que a generalização do PageRank para ter um único ponto de vista. A ideia aqui é muito simples. Se a gente voltar à analogia, né, do nosso modelo do surfista aleatório, quando o surfista dá um salto, ao invés de ele ir para uma página qualquer da web, ele vai para uma página específica, que é a página que a gente está tendo como referência. Então o salto retorna o meu surfista para a página de referência. Por causa disso, eu vou ter um ranqueamento que é realizado, né, do ponto de vista desse vértice, ou dessa página de referência. Nesse meu exemplo aqui é o I estrela. Então repara que a equação é basicamente a mesma, mas o beta, que faz o papel aqui do salto, né, do retorno, ele vai ser 0 se I é diferente de I estrela, okay? E vai ser 1 menos alfa se I é igual a I estrela. Okay? Então isso faz com que o retorno para um vértice, para I estrela, seja 1 menos alfa. Então isso vai me produzir um ranqueamento que depende de I estrela. Se você mudar o I estrela, o ranqueamento vai ser diferente. E essa forma permite, então, a gente ter um ranqueamento personalizado para um vértice específico. Muito bom. Isso é tudo que eu tinha para falar para a aula de hoje. A gente se vê aqui na próxima aula gravada ou na nossa aula síncrona. Tchau, tchau.